Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, companheiros, companheiras de viagem, estamos de volta. Continuamos acompanhando as aventuras de José através das páginas da Bíblia, através do livro de Gênesis. Hoje, episódio número 68, capítulo 46 de Gênesis. Não sai daí, e tem muita coisa legal que nós vamos ver hoje. Dentre outras coisas, veremos 3 encontros entre Jacó e Deus, entre Jacó e José, e entre Jacó e Faraó. Vamos lá então. Primeiro, entre Jacó e Deus. Foi um encontro agradável nas visões noturnas em Berseba. Jeová, após um silêncio de mais de um quarto de século, 25 anos, novamente torna conhecida sua presença ao seu servo. Foi um sinal de condescendência graciosa da parte de Deus. 2. Foi o encontro prometido, como Deus de Abraão e de Isaque e Jeová solenemente fizeram um pacto com Jacó e consigo mesmo e se comprometeu a estar com ele para orientação e socorro onde quer que ele vagasse e quando precisasse de ajuda. E tal ocasião manifestamente surgiu então na experiência do patriarca. Terceiro, foi um encontro solicitado. É mais do que provável que essa tenha sido a explicação para os sacrifícios que Jacó fez em Berseba. Ele estava pedindo a Deus que viesse a ele com conselhos e ajuda na importante crise que se abatera sobre ele. E quarto, foi um encontro encorajador. Jacó obteve tudo o que desejava e muito mais, palavras de alegria e promessas de amor, que bastaram de uma só vez para dissipar seus medos e renovar suas esperanças. Depois nós vemos o encontro entre Jacó e José. Esse foi um encontro desejado. Com que sinceridade pai e filho desejaram ver um ao outro. Podemos imaginar melhor do que expressar. Foi um encontro muito esperado. Sem dúvida, José instruiu Judá a informar a Jacó que ele, José, o visitaria em Gósen. Depois foi um feliz encontro. Aqueles que passaram por experiências em qualquer grau semelhante ao do encontro de José e Jacó, depois de muitos anos, quando um talvez pensasse que o outro estava morto, não ficarão surpresos com a emoção da cena e do encontro. Depois teve um encontro entre Jacó e Faraó. Foi um encontro interessante, de idade com provável juventude, de pobreza com riqueza, de nascimento humilde, pelo menos comparativamente, com dignidade real, de piedade com superstição. Depois foi um encontro instrutivo. Sem dúvida, o monarca aprenderia algo sobre a história passada de Jacó. E esperemos também no Deus de Jacó. E talvez Jacó descobrisse algo no que ouviu de Faraó a respeito de José, que o levaria a reconhecer a mão divina ainda mais claramente do que ele. Depois foi um encontro lucrativo para ambos. Faraó recebeu a bênção de um bom homem e Jacó ganhou o sorriso de um grande homem. Depois no capítulo 46, do versículo 1 ao 7, nós vemos Deus falando nas visões da noite. Embora houvesse sugestões providenciais que eram suficientemente claras, ainda assim a revelação direta de Deus era necessária para a segurança de Jacó. Em Berseba, o local consagrado, Jacó oferece sacrifícios no espírito da aliança e recebe em troca a mensagem do Deus da aliança. Farei de ti uma grande nação.
Eu também certamente te farei crescer, isto é, em teus descendentes. A visão não é um mero assunto pessoal para o consolo de Jacó. É outro na série de revelações divinas que estão conectadas com o desenvolvimento da aliança. Depois nós vemos orientação. Convencido de que José realmente estava vivo, o primeiro impulso de Jacó foi correr até ele. Mas em Berseba, antes de deixar a terra de Canaã, ele buscou a orientação de Deus. A promessa o fez lembrar disso em Betel. Cada um na ocasião de deixar a terra, cada um revelando o cuidado protetor de Deus. Sua presença é a única garantia de segurança. Não era uma palavra apenas para Jacó. Se assim fosse, teria falhado, pois Jacó nunca mais voltou para Canaã. Foi como a promessa feita a Abraão. Era a garantia de que a palavra de Deus não falharia. Embora parecesse estar deixando sua herança, ele estava sendo conduzido no caminho, designado para sua posse mais completa. Deus estava com ele em tudo. Isso nos foi plenamente conhecido em Emanuel, o Deus conosco, sem o qual nada podemos fazer, mas que pelo Espírito Santo habita em seu povo. O exemplo de Jacó. Antes de dar mais um passo importante, ele se aproximou solenemente de Deus. Nem mesmo para ver José ele iria sem consultar o Senhor. Cristo, pelo seu Espírito Santo, é sabedoria para o seu povo. O hábito de orar por orientação ou sabedoria para discernir o caminho certo baseia-se em promessas seguras. Esse é um recurso totalmente prático. Não buscamos apenas visões ou manifestações espetaculares e diretas, mas a orientação é dada por meio de canais infinitamente variados. Embora nosso caminho possa parecer estranho e pode demorar muito até descobrirmos que nossa oração sempre foi respondida no decorrer dos eventos. Por que tanta negligência com isso, tanta incerteza? Por que muitas vezes os homens não procuram realmente ser guiados por Deus? Aqueles que desejam ter certeza das promessas de Deus devem repousar em sua orientação. Eles podem parecer levados para longe do que esperavam. Eles gostariam de ter grande elevação espiritual e são mantidos abatidos. Eles gostariam de fazer um grande trabalho e são conduzidos por deveres caseiros. Ter grandes poderes para o serviço de Deus e são enfraquecidos. A cruz deve ser carregada e com certeza assumirá uma forma que eles não gostam. Caso contrário, não seria realmente uma cruz, né? O cuidado de Deus pelos indivíduos. Eu irei descer contigo. Todo o universo em suas leis naturais mostra poder, sabedoria e amor. Mas o que inspira confiança é a certeza de que cada um é lembrado e cuidado por Deus. Uma confiança suscitada pelo amor de Cristo. E aqui nós vemos o começo de uma nação, né? As almas da casa de Jacó que entrou no Egito eram 70. O número 70 tornou-se posteriormente o número simbólico entre os israelitas, como nos 70 anciãos de Moisés, os 70 do Sinédrio, os 70 da versão alexandrina das Escrituras, os 70 discípulos do Senhor, as 70 nações pagãs do mundo de acordo com os judeus, né? Então pode haver algo nessa combinação de números, né? 10 é o símbolo do desenvolvimento completo da humanidade e 7 é o da perfeição, né? 7 vezes 10. Vamos deixar essa numerologia bíblica para lá. Portanto, 70 pode simbolizar o povo eleito de Deus como a esperança da humanidade. Israel no Egito, nos 12 patriarcas e 70 almas. Certamente vemos o prenúncio das nomeações do Salvador no início da igreja cristã, né? O pequeno número de Israel no meio da grande multidão do Egito é um grande encorajamento para a fé. Quem desprezou o dia das coisas pequenas? O cumprimento das promessas divinas, versículo 28 ao 34.
Tanto o pai quanto o filho são exemplos de graça, lembrando-nos de Simeão. Agora deixa teu servo partir em paz. Judá é enviado a José. Novamente uma distinção colocada sobre a tribo real. A separação e distinção do mundo incrédulo foi aplicada desde o início. A política de José novamente é uma mistura de simplicidade e sabedoria. Ele não tenta esconder de Faraó a casta inferior dos pastores, segundo os egípcios, mas confia em Deus que o que era uma abominação para os egípcios será tornado aceitável por sua graça. Foi uma preservação ao mesmo tempo de casamentos mistos com egípcios e uma segurança para os israelitas na região onde se pastoreavam animais em Gósen. Então era melhor sofrer reprovação com o povo de Deus do que ser recebido entre os mais elevados da terra egípcia, à custa de perder um lugar de povo eleito por Deus. Uma lição sobre a importância de nos preservarmos limpos das contaminações de um mundo que despreza Deus e seus preceitos. Que legal, né? Então aqui as 70 pessoas que entraram com Jacó no Egito, e depois em Êxodo muda o foco um pouco da família, para um foco na nação, Começa ali, vai ter a nação de Israel, além da família de Jacó, de Israel. É muito legal a gente ir entendendo assim, parte a parte. Nós temos uma visão mais ampla e completa da Bíblia. Eu te espero no próximo capítulo. Temos um encontro marcado para nós continuarmos aprendendo mais da palavra de Deus. Um abraço, fique com Deus. Até breve. Tchau, tchau.